nós vamos para o James Kennedy, que é o pastor da presbiteriana de Coral Ridge, nos Estados Unidos. Ele foi quem escreveu o livro Why I Believe, que eu havia citado no começo, e de onde foram tirados os tópicos que eu preparei, de onde foram tirados os tópicos que ele apresenta a argumentação dele, e que eu preparei uma contra-argumentação com fatos, não com afirmações jogadas a esmo. O tamanho do planeta. Esse é o primeiro tópico da página 16, primeiro tópico citado no livro. E o que ele nos mostra é o autor que começa o parágrafo citando Wallace. Mas quem foi Wallace? Fica vago aí, porque ele só cita uma parte do nome da pessoa. E eu dei uma pesquisada e encontrei. William Wallace Campbell. William Wallace Campbell foi um estudante de engenharia civil e se tornou astrônomo. Bem interessante, na universidade ele se interessou por astronomia e acabou estudando o tema na universidade. Eu estou lendo aqui que fica mais fácil. Em 1891, ele foi convidado para um trabalho de espectroscopia no Observatório de Lick e foi pioneiro em espectroscopia astronômica. Isso é bem interessante. Foi diretor do observatório e presidente da Universidade da Califórnia. Ele cometeu suicídio aos 76 anos pulando de uma janela. Pesado essa, né? Mas voltando ao livro, James Kennedy diz que o Wallace afirmou que se a Terra fosse 10% maior, 10% menor, a vida seria impossível sobre a face da Terra. E aí eu, como curioso, fui pesquisar e não encontrei nada referente a essa frase citada por William Wallace Campbell. Bom, o que a gente encontra é essa mesma afirmação em outros sites que aparentemente são religiosos, defensores do cristianismo. Então, infelizmente eu não consegui encontrar essa afirmação, mas a gente pode trabalhar. E aí eu questiono agora. Se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida não poderia existir aqui na face da Terra. Não poderia existir. Mas aí eu pergunto, por que 10%? Por que você tem esse espaço tão grande? 10% de um diâmetro da Terra. A Terra tem 12.500 quilômetros, mais ou menos, de diâmetro. Você aumentar 10% ou diminuir 10% significa aumentar ou diminuir 2.500 quilômetros de tamanho. Isso é muita coisa. Então, eu questiono por que 10%? Por que Deus quis que fosse 10%? E por que ele dá um espaço tão grande? Porque se a gente imaginar, você pode aumentar, a Terra poderia ter sido 9,99% maior, mas 10% não. 10% já acabaria a vida. 9,99% ainda haveria chance de ter vida aqui na Terra. Maior ou menor. Por que essa diferença? Porque tem esse espaço para a Terra aumentar ou diminuir. Se a Terra fosse detalhadamente criada para a vida aqui na Terra, não tem motivo para permitir que ela seja 10% maior ou menor. Deveria ser ajustada finamente, assim como defende os argumentadores do ajuste fino. Que o universo foi finamente ajustado para a vida, para nós. E ele deixa esse vácuo aí. Por quê? Ele deixa essa questão. Não faz sentido afirmar uma coisa dessas. Eu não vejo hoje
nenhum cientista sério defendendo esse tipo de afirmação. Não vejo. Ou eu não estou acompanhando pelo local certo, eu estou desinformado, porque não vejo uma afirmação feita assim. Então, deixa essa questão assim, por que 10%? Por que não 9%? Por que não mudar milimetricamente o tamanho da Terra? Tem uma parte grifada ali, eu pretendo, como eu disse na outra parte grifada, eu vou comentar isso no final, porque fica mais fácil, você não mistura tópico. A distância do Sol. A distância do Sol, página 16. E logo o autor abre o parágrafo citando Fred John Meldon. E eu fui pesquisar quem foi esse caboclo aí. E esse caboclo não existe. Fred John Meldon. Só existe na cabecinha do pastor James. A gente pode procurar sobre Fred John Meldon e infelizmente não se encontra. O Google propõe uma correção, que é para Fred John Meldau. E aí a gente encontra sim. A gente encontra um cara chamado Fred John Meldau. Eu acredito que foi um erro de grafia no livro, um erro grosso, porque você você cita uma pessoa e erra o nome dela. Um erro grosso. Um erro grosseiro. E um erro grosseiro também para o pastor Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque ele repassou esse texto para frente, do James Kennedy. E ele não teve nenhum mínimo de cuidado em pesquisar quem foi Fred John Meldon. Ele não teve cuidado disso? Infelizmente não, aparentemente não. Mas quem foi Fred John Meldon? A gente procura no Google e infelizmente não se encontra muito sobre Fred, não se encontra nem a foto dele, infelizmente não. Mas o que a gente pode encontrar, é que ele foi um escritor de livros, livros que falam sobre Jesus, Messias, profecias e por que ele não acredita na evolução. Esses livros são datados do século passado, são bem velhos. James Kennedy retirou esse trecho que o Fred John Meldon cita, que ele cita aqui, Fred John Meldon, que a distância do Sol é a distância certa, pois é por isso que recebemos a quantidade certa de calor. Ele tirou esse trecho de um livro do Fred John Meldon mesmo, chamado Why I Believe in Creation. Quase o mesmo nome do livro do James Kennedy. Parece que eles fizeram juntos. Não sei. Então foi retirado daí. Continuando. Bom, ainda que o tópico não traga algo sólido sobre esse tema, a gente vai analisar ele e o que ele propõe. O Meldon diz que a distância do Sol é a distância certa, pois é por isso que recebemos uma quantidade certa de calor. Se estivéssemos mais afastados, íamos congelar, e se estivéssemos mais perto, não sobreviveríamos. Vamos analisar esse tópico aí. O Sol é uma estrela de 4,5 bilhões de anos e hoje ele está na meia-idade. Nosso Sol está na meia-idade. O Sol funciona da seguinte forma: ele converte a sua energia, o seu hidrogênio em hélio. Ele queima esse hélio. E tal transformação libera uma quantidade enorme de calor e de energia e de luz, radiação também. E, bom, quando o Sol finalmente esgotar o seu hidrogênio, ele vai começar a queimar hélio, ele vai começar a queimar a sua própria energia e ele acabará se tornando uma gigante vermelha, que na ciência se chama de gigante vermelha, que é ele tá morrendo, quer dizer que está morrendo, e isso provavelmente vai acontecer daqui 5 bilhões de anos. Bom, acho que a gente não vai estar aqui para ver, infelizmente. Bom, em cerca de 2 bilhões de anos, o nosso Sol será 15% mais brilhante. Ou seja, ele vai
lançar mais energia na Terra. E a nossa Terra vai ficar que nem Vênus é hoje. Vênus tem uma temperatura de cerca de 400 graus Celsius. Quando o Sol finalmente chegar no seu estado final, que é esgotar todo o seu hélio, toda a sua energia, todo o seu combustível, ele vai se tornar uma anã branca, uma estrela fria. Ele provavelmente não vai se autodestruir, como acontece com algumas estrelas maiores que o Sol. O Sol é essencial para a vida, a gente não pode discutir disso, não pode se distanciar disso, o Sol é essencial. Todos os seres vivos, até onde a gente sabe, necessitam da luz solar, da energia solar. Mas aí entra uma questão, e é uma questão mais filosófica. O Sol sendo essencial para a vida, ele provavelmente foi criado por um Deus inteligente, certo? Se foi um Deus que criou, esse Deus deve ter sido inteligente demais, porque o Sol é essencial para todos os seres vivos. Se não fosse o Sol, a gente não estaria aqui. Nossa, realmente, é bem fantástico isso, mas será que é isso tudo, o Sol? O Sol é essencial, como eu havia dito, mas eu acho que ele não foi feito por uma mente inteligente. Por quê? O Sol emite 3 tipos de raios: raios UVA, UVB e UVC. Esses raios UVA, UVB e UVC, eles são filtrados na camada de ozônio. Isso é muito importante. A nossa atmosfera em si mesmo, não exatamente a camada de ozônio. A nossa atmosfera acaba filtrando a entrada desses raios, principalmente do UVC. O UVC é o mais perigoso, mas ele é o que é mais bem filtrado, que ele chega aqui em quantidades mínimas. E qual é o problema desses raios UVA, UVB e UVC? Os raios que chegam na Terra podem produzir diversos tipos de danos a gente, como eritrema, que é aquelas queimaduras solares por alta exposição, um envelhecimento precoce. Eu vou deixar uma imagem aí mostrando um caso de um caminhoneiro que sofreu por isso, problemas de visão, acne, pessoas que são alérgicas ao sol, que causam erupções na pele, queimaduras brutais, e vermelhidão, coceira, náusea, diversos sintomas para quem tem alergia ao sol. Olha isso! Malesmas, queratose e, por último, acho que o mais perigoso, que é o câncer de pele. O sol, sendo criado por um Deus inteligente, foi feito muito, mas muito mal feito. Foi um trabalho de um imbecil. Por quê? Porque isso é coisa de um ser inteligente. Um desenhista universal, um desenhista divino como esse, que produz algo essencial para a vida, mas não consegue deixar de fora os problemas que esse mesmo corpo celeste que ele criou não traga malefícios para a gente. Além dos benefícios, traz malefícios. Ele não conseguiu criar algo que ele não conseguiu tirar do sol essa radiação que nos traz prejuízo? Ele não conseguiu? Eu não sei. Eu acho que não. Ou ele não conseguiu, e o que torna ele impotente, ou ele não é tão bondoso como muitos defendem. Bom, em contrapartida, nós humanos, inferiores a esse Deus divino, que tantos ajoelham perante os seus pés, nós desenvolvemos coisas incríveis, que é óculos que se adaptam à luz solar, aqueles que escurecem. Isso é incrível. Óculos de sol que filtram as energias, as radiações, filtram a radiação UVA e UVB, que evita que a gente tenha problemas de visão.
protetores de pele, e não é um tipo só, são vários, para vários tipos de pele. Isso é incrível. E o mais magnífico, o tratamento para o câncer. Para todos esses problemas a gente acha uma solução. Será que nós somos mais inteligentes que Deus? Eu não sei. Mas isso pode ver que essas soluções que a gente encontrou são realmente inteligentes. Isso é proveniente de uma mente inteligente. Isso sim.